Entendam o que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Porque agora eu vou falar de um assunto muito sério. O programa aqui tem chacota, humor, momentos de descontração, momentos de tripudiação, momentos de vingança, momentos de tristeza. O Figueiredo Show é um repleto de emoções. O nome é Paulo Figueiredo Show porque é o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo que você vê aqui é o mesmo que você vai encontrar na rua. Aqui o programa tem a minha personalidade tem deboche, tem zoeira, tem tudo. É hoje que eu sou. Quem me conhece sabe como é que é. E agora eu vou entrar num assunto absolutamente sério. Porque eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que nós estamos entrando num momento onde eles estão começando a entender a seriedade da coisa, do que está realmente acontecendo. Porque visto é fichinha, tarifa é fichinha. Eu quero dizer a vocês que o Brasil pode efetivamente quebrar por conta dos ministros do STF. E eu vou explicar como. Porque em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, eu duvido que os ministros do STF sequer soubessem o que ela significava. Quando o Alexandre dizia, não, estou tranquilo, não tenho conta nos Estados Unidos, eu acho que ele realmente, não acho que fosse só bravata, eu acho que eles realmente não entendiam o que estava vindo na direção deles, o tsunami que eu avisei que vinha. E eu digo a vocês, muito provavelmente, para manter o pessoal aí que gosta de zoar o tic-tac, porque vocês talvez não precisem nem esperar 72 horas, talvez nem 72 horas, e eu não posso afirmar aqui porque o prazo depende do governo dos Estados Unidos, mas talvez nem 72 horas para você ver as primeiras sanções Magnitsky contra ministros do Supremo. Eu até advogo, e tem uma notícia na Bela Megali agora há pouco, que é verdadeira, que Eduardo e eu temos advogado para que, por enquanto, seja sancionado apenas Alexandre de Moraes. É o nosso pleito, vamos ver se vai ser atendido. Por enquanto, nesse primeiro momento. Essas são as informações que eu tenho. Tic-tac. Talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Talvez. Às vezes eles não nos atendem. Um exemplo foram as tarifas, que não estavam no nosso plano original, mas hoje, hashtag viva as tarifas do Trump. Trump acertou, mas não era o plano original que a gente tinha. E agora o meu pedido, nosso pedido, o pedido do Eduardo e meu, é que comecem apenas pelos pelo Alexandre. Depois passe para o Gonê, Barroso, Gilmar, e aí Hugo Mota, Davi Alcolumbre, familiares, etc. À medida que for sendo analisado, que eles continuarem dando sustentação às violações de direitos humanos ocorridas por parte do Alexandre, e se neguem a cumprir o dever deles constitucionais. Né? Enquanto eles se posicionarem como apoiadores e cúmplices do Alexandre, devem sofrer sanções. Mas há uma última chance disso, de arrependimento. Mas por que a Lei Magnitsky é tão séria? Por que eu disse que ela pode quebrar o Brasil? Ela não é chamada de pena de morte financeira à toa. Porque uma vez sancionado sob a Lei Magnitsky, a pessoa fica completamente impedida de fazer negócio com qualquer instituição que esteja ligada, ou pessoa que esteja ligada de alguma forma aos Estados Unidos. Então, quem for sancionado vai perder conta e ter os ativos dele congelados no Bradesco, no Santander, no Itaú, no BTG Pactual, no Nubank, no Banco Inter, vai perder cartão Mastercard, vai perder cartão Visa, vai perder cartão chinês UnionPay, não vai mais poder comprar dólar pela Nomad, vai virar efetivamente um pária no sistema financeiro internacional. Um pária e tóxico, porque qualquer pessoa que se conectar a essa pessoa passará a estar sujeita também a sanções secundárias. Então nós temos esse cenário de que, em breve, os Estados Unidos aplicam a Lei Magnitsky, por exemplo, ao Alexandre de Moraes. Tá? O que aconteceria a partir daí? Primeiro, ao ser acionada a Lei Global Magnitsky, que é o nome dela, o nome do Alexandre de Moraes ele é incluído formalmente na SDN List, SDN, Specially Designated Nationals, ou então Blocked Persons List, a lista das pessoas bloqueadas, tá? Que é uma listinha negra administrada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E isso bloqueia o Alexandre completamente no sistema financeiro americano e proíbe qualquer cidadão, residente, banco ou empresa americana de fazer negócio com ele. E assim que o nome dele entra, foi o que eu acabei de falar, e assim que o nome dele entra na lista, todos os bancos e empresas ao redor do mundo que operam com dólar ou que têm qualquer ligação com o sistema financeiro americano iniciam um processo automático de bloqueio. O que eles fazem? Encerram as contas,
travam os cartões, congelam todos os ativos, rompem qualquer vínculo comercial com o sancionado. E isso acontece, entendam, pode estar no Vaticano, em Roma, não faz diferença, acontece praticamente em todos os países do mundo, porque nenhum banco ou empresa quer correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. É um isolamento financeiro total. E ele é imposto por pressão, não é por obediência voluntária, não é porque o cara quer seguir os Estados Unidos. A lógica é simples. Ou você corta os laços com o sancionado, ou você perde o direito de operar com o dólar. Lembrem-se, por exemplo, do caso que eu trouxe aqui da Carrie Lam. Eu já trouxe ela aqui em outras duas oportunidades. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem mesmo em Hong Kong ou na China continental, quis mais abrir conta para ela, manter conta para ela. A Carrie Lam passou a receber o salário dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregue mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções americanas. Mas nós sabemos e contamos com a possibilidade de que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes seja mais insano do que o Xi Jinping, ainda que bem menos poderoso. Então, e aqui, a partir daqui, é a conjectura que eu faço com os senhores, a gente vai assumir um cenário hipotético em que o STF reaja insanamente e tente blindar o Alexandre, emitindo, por exemplo, uma decisão determinando que os bancos brasileiros não devem cumprir as sanções impostas por um país estrangeiro. Então, o STF diz: não cumpram as sanções no Brasil. O que aconteceria nesse cenário altamente possível? E eu vou dizer para vocês que eu ouvi um zum, que isso estava sendo considerado pelos ministros. Bom, primeiro, a ordem só ia ter peso interno, mas absolutamente nenhum efeito no Brasil. E a consequência, creio eu, seria uma crise econômica de proporções históricas. Deixa eu explicar por quê. Porque nesse cenário, que é plausível, os bancos brasileiros eles vão estar diante de um dilema. Ou obedecem o STF e violam a lei americana do OFAC, ou cumprem as sanções internacionais e enfrentam retaliação do judiciário brasileiro, inclusive prisão dos presidentes do banco. Se eles optarem por cumprir as sanções, como todos os outros bancos e as empresas do mundo fazem, os ministros ficam em uma situação muito delicada financeiramente e é impossível fugir disso. Já falei, não tem cartão de banco, não tem nada, não tem conta, não tem saída. Em contrapartida, de novo, os executivos correm risco de sofrer prisão. Diante disso, supondo que os bancos que operam no Brasil optem por obedecer o STF, mantenham as contas, os cartões, os serviços bancários abertos por Alexandre, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. E tenho a certeza absoluta que eu vou acompanhar de perto caso isso ocorra. Então, o Departamento do Tesouro, por meio do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, emite alertas formais às instituições financeiras envolvidas. Elas são avisadas que, caso continuem facilitando qualquer transação ou mantenham as contas para alguém que está no STN List, elas vão sofrer, sanções. Se os bancos, então, ignoram os alertas, o próximo passo é a aplicação dessas penalidades. E não estamos falando aqui de advertência. Não é uma ai, ai, ai. A gente está falando de multa bilionária e a expulsão do sistema financeiro internacional. E você tem precedente para isso, o Paulo não está inventando. O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões, está aqui a notícia do Departamento do Tesouro, por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. 8,9 bilhões. Isso são mais de 50 bilhões de reais. Isso quebra qualquer banco do Brasil. O Standard Chartered do Reino Unido foi multado tranquilo. Foi só 1,1 bilhão. O Commerzbank da Alemanha pagou 1,45 bilhão de dólares. Nenhum desses bancos operava diretamente nos Estados Unidos. Nenhum. Porque o que importa aqui é a conexão com o sistema financeiro internacional. E eu me pergunto, o Itaú vai pagar 50 bi de reais em multa, como aconteceu com o BNP Paribas? Ora, vendo ações do Itaú. Além das multas, que se fosse só a multa estava tranquilo. Além das multas, o Tesouro Americano pede ao sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o que conecta os bancos do mundo inteiro para transferência internacional. Ele pede ao SWIFT que desconecte os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu com vários bancos russos, já aconteceu com os bancos iranianos. Tá aqui, ó. Notícia na tela para vocês. E sem o SWIFT, o banco fica isolado. Ele não pode mais receber nem enviar dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira. E a desconexão, ou até a ameaça da desconexão, traz o famoso pânico bancário. Você tem as linhas de crédito internacionais que são cortadas, os investidores jogando o papel do banco no lixo, o dólar dispara, o comércio exterior acaba, as agências de risco rebaixam a nota do Brasil e as empresas começam a interromper os negócios com o país só por precaução. Isso é o famoso risco sistêmico. E aí não é mais sobre morais. É sobre o funcionamento da economia brasileira como um todo.
A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode quebrar o Brasil, mergulhando o país numa crise financeira de proporções históricas. E o meu resumo da ópera para você é o seguinte: o Brasil pode. Corta aqui para mim na câmera 2. E tá feito aqui para você o corte pro short, o Bruno. Entendam o que eu estou falando. As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos, você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Algo que já está ruim pode ficar ainda pior. E o que pode impedir isso de acontecer? Só os ministros do STF. A pergunta que eu faço a você que tem investimento no Brasil, você confia no bom senso de Alexandre de Moraes e dos outros do STF? Vejam, há uma saída para o Brasil. Não há mais saída para o Moraes, mas há saída para o país. E ela passa pela anistia ampla, geral e restrita. Quanto antes as pessoas entenderem isso, que essa é a única saída, esse vai ser o primeiro passo para a solução dessa crise. Que Deus tenha misericórdia, porque senão o Brasil vai quebrar. Esse é o tal do custo Moraes. Esse é o custo Moraes. E eu espero que as pessoas entendam a seriedade do que eu estou falando, das quase 80 mil pessoas que estão nos assistindo agora. Espero que vocês entendam a seriedade do que a gente está falando. Mas, Paulo, você vai ficar feliz com isso? Não. Eu não vou ficar feliz de ver o sistema financeiro brasileiro entrar em colapso. Mas também não vou ficar muito triste de ver o Itaú quebrando. Eu não vou, não, confesso a vocês que, assim, não vai cair aqui uma lagriminha do meu lado. Em todos os cenários, veio até uma pessoa que fez um comentário para mim, falou assim no Twitter, no X, falou assim: Paulo, não é verdade. O Haiti, eu acho engraçado que as pessoas realmente argumentam isso. O Haiti não obedeceu às sanções e os bancos não cumpriram. Eu falei: é claro, o sistema bancário do Haiti é absolutamente inexistente. Você tem lá, sei lá qual é a moeda do Haiti. Eu sei que ela vale tanto quanto o dinheirinho do banco imobiliário que eu jogo com as minhas filhas. Aqui se chama Monopoly. No Brasil se chama Banco Imobiliário. Aquele dinheirinho do Banco Imobiliário e o dinheiro do Haiti valem a mesma coisa. Se você quer que o real se torne uma moedinha do Banco Imobiliário, tá tudo certo. Aí realmente pode adotar a mesma medida do Haiti. A própria Venezuela. A Venezuela sofreu. Muitas vezes as pessoas me pedem para que haja sanções à Globo. Eu falo, ora, no caso da Venezuela, houve sanções à Globo venezuelana e eles continuam operando dentro do sistema financeiro deles, mas a economia do país não existe mais. A inflação é absolutamente descontrolada. Aí você entra numa era que é uma era do escambo, onde o seu país deixa de ser uma economia em desenvolvimento no mercado global e passa a ser uma economia local tribal, concentrada em si mesmo, que é como é o Haiti e como um dos países mais pobres do mundo, e como é a Venezuela, que também se tornou um dos países mais pobres do mundo. É esse o cenário para salvar a bunda do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes e do Barroso? É esse cenário que vocês querem para o Brasil? Porque a saída não somos nós aqui. Falamos, não, não, então não sanciona não, porque vai que eles reagem. Não. A saída são os senhores do Brasil entenderem que não dá para ficar em casa e enfiar a cabeça e cuidar só da própria vida, achando que a crise não vai chegar em você. Porque a crise vai chegar em você. A crise já chegou em você. E a crise tem a possibilidade de destruir a sua vida. Se você não tá nem aí para Débora, se você não tá nem aí para o Clezão, se você não tá nem aí para o Paulo Figueiredo ou para o Bolsonaro, ou tá aí, mas não o suficiente para fazer alguma coisa, deixa eu te dizer, eu espero que você esteja aí para você, porque a conta está chegando para você. Tomara que chegue só pro Alexandre, tomara, tomara. Mas se ele adotar a estratégia do Hamas de utilizar pessoas inocentes como escudo humano, nós vamos adotar a estratégia do IDF e não negociar com terroristas. Podem ter absoluta certeza. Até porque algumas das pessoas não são exatamente inocentes, né? Santander é inocente? Eu não sei. Eu não acho. O Itaú é inocente?
Eu não sei, eu não acho. O BTG é inocente? A XP, eu não acho. Então, assim, você vai ver todas as lágrimas caindo pelo Clezão e pela Dona Iraci e nenhuma lágrima caindo pelo Itaú. Nenhuma. Além do mais, vocês congelaram todos os meus bens no Brasil. O que me interessa? Na verdade, é hora das pessoas irem para as ruas. É hora das pessoas irem para as ruas.